Provavelmente você já ouviu a expressão que diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. A garantia da inocência até a sentença, que ela transite em julgado, está prevista na Constituição brasileira. A presunção da inocência assegura que ninguém seja considerado culpado enquanto não houver uma sentença condenatória irrecorrível, ou seja, que não caiba mais recurso. Como esse princípio é aplicado em outros países? No programa de hoje, o Dr. Marco Aurélio Ferreira vai expor a tese que desenvolveu sobre esse tema. Contrastes e confrontos, a presunção de inocência e as garantias do processo penal em perspectiva comparada. Tese apresentada à Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, para obtenção do título de doutor em Direito. O estudo é de Marco Aurélio Ferreira. E os nossos convidados para debater o trabalho são o advogado criminalista e professor de Direito Penal Pedro Paulo Castelo Branco Coelho e o advogado internacionalista, mestre em Relações Internacionais e consultor legislativo em Direito Internacional no Senado Federal, Tarcísio Dalmaso. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa de hoje. Doutor Tarcísio, também doutor Pedro Paulo Castelo Branco. E ao Marco Aurélio também nossos agradecimentos por vir trazer o seu trabalho para ser apresentado aqui no Academia. E antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos ver um resumo desse estudo. O objetivo do estudo é mostrar, por meio da metodologia comparada utilizada pela antropologia, a distinção do uso da presunção de inocência no direito brasileiro e no direito anglo-americano. Doutor Marco Aurélio, inicialmente eu gostaria que você comentasse a metodologia utilizada nesse estudo. Bom, primeiramente agradeço aqui a presença aqui com os senhores. Bom, a metodologia utilizada para esse estudo foi a metodologia utilizada pela antropologia para a comparação de culturas, de diferenças, né? Como o direito ele está imerso em uma cultura, nós utilizamos a comparação aí da antropologia que realiza a comparação por diferença e não por semelhança, como muitas vezes o direito comparado faz. E a partir daí, a gente consegue extrair do próprio autor, do próprio agente, do próprio operador do direito desses países, qual é o significado e qual é aí o sentido que os institutos jurídicos têm para eles em si. E normalmente percebo alguns equívocos quanto à pesquisa que é feita por semelhança, pois a gente acaba projetando a nossa perspectiva do que são os institutos e não buscando saber na concepção daqueles nativos quais são as verdadeiras representações para eles. Então é nesse sentido que a antropologia contribui aí metodologicamente para a construção desse trabalho. Bom, o doutor Marco Aurélio destacou 3 obras que ele utilizou para ajudar a construir este estudo e nós vamos conferir quais são essas 3 obras. Ensaios de Antropologia e de Direito, Roberto Kent de Lima, editora Lumen Juris. Processo Penal, Fernando da Costa Tourinho Filho, editora Saraiva. O Saber Local, Clifford Geertz, editora Vozes. Bem, Marco Aurélio, vamos lá então. Gostaria que você comentasse de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu trabalho. Bom, a primeira obra é do professor Roberto Kent de Lima. Hoje o professor Roberto Kent de Lima é uma figura de expressão dentro da antropologia do direito, da antropologia jurídica. Então essa obra ela é significante, uma vez que o professor Roberto Kent é antropólogo e também advogado e consegue fazer essa interdisciplinariedade aí com bastante eficiência. A outra obra é a obra do professor Tourinho Filho, Fernando da Costa Tourinho Filho, e ela foi trazida aqui ao estudo porque o professor Fernando Tourinho Filho é um autor de consenso dentro do direito, é uma autoridade dentro do direito. Então, quando a gente quer trazer o que o direito brasileiro pensa sobre determinado instituto, nós temos que trazer esses autores de maior consenso, que são os porta-vozes do direito. Outra obra também, que é o professor Clifford Geertz, né, é um antropólogo, e o professor Clifford Geertz nos traz aí a ideia de que
O direito é um saber local, assim como a jardinagem, o artesanato, o direito é um saber local. E como um saber local, a gente começa a pensar e discutir a importação de institutos jurídicos, né? Porque muitas vezes importamos institutos jurídicos, mas não importamos aí os sentidos e os significados. Nessa medida aí, a obra do professor Goertz é muito útil para a compreensão disso. Bom, e o seu estudo em si? Bom, o trabalho, ele foi realizado aí no programa de pós-graduação da Gama Filho, e onde eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, passar um tempo na Argentina e também passei um tempo no Canadá, efetuando pesquisas de campo, né? Primeiramente, é importante a gente compreender que o direito anglo-americano, da tradição da common law, ele é muito diferente da tradição jurídica brasileira. A nossa tradição jurídica brasileira, ela sofre uma influência muito grande do sistema inquisitorial, uma vez que nós somos herdeiros da tradição portuguesa, que todos nós sabemos, historicamente, foi aí muito influenciada pelo Tribunal da Inquisição. A Inquisição se instaurou com força em Portugal. Nós herdamos um pouco desses institutos, sim. E aí nós, então, nos deparamos com modelos diferentes de construção de verdades. No modelo inquisitorial, e isso se mantém até hoje no nosso direito, a verdade é uma verdade pronta, é uma verdade dada. É aquilo que os nossos autores muitas vezes chamam de verdade real. E no direito anglo-americano, a verdade, ela não é uma verdade pronta, absoluta. A verdade é aquela verdade construída dentro do processo. É uma verdade em que as partes atuam construindo juntamente com o juiz, com os jurados, essa verdade. Esse ponto é importantíssimo para a distinção desses dois modelos que estão em comparação. Outra coisa importantíssima para a gente compreender o trabalho é aonde se localiza a garantia do devido processo legal. Porque a presunção de inocência, ela deriva dessa garantia do devido processo legal. Só que o devido processo legal, na tradição anglo-americana, é um direito do acusado, um direito disponível, que ele pode dispor na medida em que ele pode negociar a sua culpa. Ele negociando a sua culpa, ele evita o processo, mas o processo é um meio de defesa dele. Então, interessa à acusação que ele, por exemplo, disponha desse direito e aceite se responsabilizar por um outro crime, por um outro tipo penal, não é? E a partir daí, uma vez que ele se recusa, uma vez que ele se declara inocente, uma vez que ele fica em silêncio, esse processo então se instaura. E esse processo então se instaura impondo à acusação o ônus da prova. Impondo à acusação o ônus da prova e a presunção de inocência para ele. E aí, uma coisa muito curiosa é que no desenvolver desse processo, nós vamos verificar aí uma forma diferenciada de construção dessa verdade. Os casos criminais no direito anglo-americano, ele exige um padrão de verossimilhança, um padrão de prova muito maior do que a esfera civil. No direito anglo-americano, nós vamos ter, na esfera civil, a preponderância da evidência. Nós vamos ter, por exemplo, no direito do Canadá, né, a equivalência de probabilidades ou equilíbrio de probabilidades. Mas, no caso criminal, eles utilizam o que eles chamam de beyond reasonable doubt, que, a grosso modo, a tradução seria além de uma dúvida razoável, o que corresponde a cerca de 75% de probabilidade daquelas provas se confirmarem. Ou seja, não se busca uma verdade real, uma verdade absoluta. Então, esse padrão de 75% de probabilidade é um padrão que cabe à acusação demonstrar, cabe à acusação provar aos jurados, demonstrar aos jurados. E qual é a ferramenta de defesa do réu? O réu, ele pode produzir prova, mas se ele quiser, ele não produz prova. Ele não produz prova porque ele tem um outro instrumento para combater o argumento da acusação. Qual é? É a desclassificação das provas da acusação para um padrão mais baixo, para um padrão menor.
Então, assim, ele assegura a presunção de inocência e deixa única e exclusivamente o ônus da prova para a acusação. E no nosso direito, quando a gente olha para o nosso direito, esses padrões de prova, eles não existem. Como existe a busca da verdade real, nós temos poucas regras de exclusão de provas e nós temos uma concentração aí de poderes dentro do magistrado para que ele possa buscar essa prova, para que ele possa alcançar esta verdade. Enquanto no modelo anglo-americano, o que se busca, o que prevalece, são as regras do jogo, né? Isso prevalece sobre a verdade concreta, real. No nosso direito, me parece que a preocupação maior é com a verdade e não tanto com as regras do jogo. Sendo assim, a gente consegue compreender que alguns limitadores da produção de prova, elas fazem sentido dentro do nosso direito, tem um outro sentido dentro do nosso direito e um outro sentido diverso no sistema anglo-americano. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates no Academia. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a tese de doutorado de Marco Aurélio Ferreira, Contrastes e Confrontos, a presunção de inocência e as garantias do processo penal em perspectiva comparada. Bom, nós vamos agora conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Procedimentos civis no Estatuto da Criança e do Adolescente, Renata Giovannoni de Mauro, editora Saraiva. Contrato de fiança, Alessandro Segala, editora Atlas. Legitimidade concorrente na defesa dos direitos e interesses coletivos e difusos, Joselita Nepomuceno Borba, editora Fórum. Bom, além dessas três obras que você acabou de ver, nós temos também a Presunção da Inocência e a Construção da Verdade, que é justamente a obra fruto do trabalho do Marco Aurélio, que hoje está sendo apresentado aqui no Academia. Muda aí principalmente o título, né? Sim, o título altera um pouco e também esse livro aí, ele é resultado aí do fomento realizado pelo INEAC, que é um instituto ao qual eu pertenço, eu sou um pesquisador, que é um Instituto de Estudos Comparados de Administração de Conflitos, que é parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Doutor Pedro Paulo Castelo Branco, gostaria que o senhor desse início, então, aqui ao nosso debate. Obrigado. Perfeitamente. É um prazer estar aqui e ouvindo as suas lições, professor Marcos, de formas que vou me cingir a 3 pontos. O ônus da prova no direito brasileiro, processual penal, o princípio da inocência presumida, que é de conteúdo constitucional, é um direito pertencente da garantia individual da pessoa, que é um reforço à cidadania, e ao devido processo legal. Quando nós falamos em ônus da prova, no direito processual penal brasileiro, nós dizemos que o ônus da prova incumbe a quem alega, ou a quem acusa. A quem acusa. Ora, para esse sentido, nós chamamos esse procedimento de um procedimento acusatório. E isso se inclui dentro do devido processo legal. Vai, evidentemente, se chocar com o princípio da inocência presumida. Ora, se o Estado, com seu ônus de provar que a pessoa é culpada por uma determinada conduta típica, de conteúdo de tipicidade penal, é evidente que ele tem que fazê-lo dentro do devido processo legal. No direito brasileiro, ainda voltando ao processo penal, nós temos uma fase que vamos usar esse ônus probandi na fase do inquérito policial. Esse inquérito policial, ele se dá numa fase policial, que nós chamamos de administrativa, e numa fase judicial, que nós chamamos de instrução criminal. Então, nós temos, quando nós dizemos isso,
nós dizemos que o procedimento penal brasileiro, ele é de conteúdo misto. Ele não é só inquisitório, pela herança portuguesa que nós recebemos, mas também de acusatório. A fase do inquisitório, ela se dá numa primeira fase. Quando nós entramos na segunda fase judicial, que é a fase em que o Ministério Público oferece a ação penal, a denúncia ou a peça de acusação, nós transformamos esse inquérito policial e o chamamos de processo penal. E aí vamos instaurar um procedimento do devido processo legal com o contraditório que as leis garantem, as leis de processo. É evidente que tudo vai se passar, tudo vai se repristinar do que se fez na primeira fase em sede policial, agora na fase judicial em juízo, com o Ministério Público acusando e o juiz recebendo essa peça de acusação. Porque na primeira fase, o cidadão que pratica a conduta ilícita, típica, ele é chamado de simples indiciado. Na segunda fase, quando o juiz recebe a denúncia e instaura o processo penal, ele é chamado de réu, de acusado, de denunciado. Portanto, por aí eu queria fazer a minha colocação, que nós não temos essa fase do consenso. Porque a fase do consenso é evidente que vai abrir a fase da barganha. A barganha que é usada muito nos Estados Unidos, que é a confissão de um determinado réu e vai levar, então, a ele ter uma pena mínima. Nós temos isso simplesmente em alguns tipos penais, mas não em todos. Eu passo a palavra, então. Muito obrigado, doutor Pedro. Suas considerações aí muito pertinentes. Agradeço e vai me possibilitar falar mais um pouco do trabalho. Realmente, o nosso processo, realmente concordo com o senhor, é um sistema misto. O nosso sistema é um sistema misto. Mas vejamos bem, né? No inquérito policial não existem as garantias do contraditório e da ampla defesa. Não. Né? Outro elemento importante, não se pode arguir suspeição de delegado de polícia, ou ele se declara suspeito, ou não pode a parte arguir a suspeição. Então, a ideia que nós temos de inquérito que é um procedimento neutro, que visa simplesmente a apuração de indícios de autoria e materialidade. Ora, o Ministério Público denuncia com base no inquérito. O inquérito vai junto com a denúncia. Então, quando o réu é citado para apresentar a defesa preliminar contra alguma coisa que já está, aparentemente, aí, por um indício de autoria e materialidade demonstrado pelo Ministério Público. O que acontece? Nós temos aí, então, uma presunção de culpa. A ideia de que o sujeito fez, e o sujeito vai ter que, então, desconstituir isso. Tanto que a defesa preliminar é um instrumento e herança aí da defesa prévia de indicação das provas por parte do réu, de arrolar testemunhas, enfim. Né? Então fica muito difícil para o sujeito que já tem esse procedimento instaurado contra ele dizer que a presunção do processo é de inocência. A presunção ali é realmente de culpa. O indúbio pro societate, tanto falado, se reveste, na verdade, numa presunção de culpa. Outra coisa interessante é que não só no momento do inquérito é que nós temos elementos inquisitoriais. No processo também nós temos elementos inquisitoriais. Nós temos os atos de ofício do juiz, os atos de instrução do juiz, e isso a doutrina de vanguarda e o garantismo já bem fala, mas o que poucos falam é que também temos, né, o sujeito que é o informante do juízo, a testemunha ouvida como informante, nós temos a perícia oficial. Nós temos essas coisas que não existem no sistema anglo-americano, porque o papel do juiz é justamente outro dentro desse processo. Quando a gente fala em presunção de inocência, normalmente fala em dúbio pro réu. Né? Na sentença, na dúvida, o juiz absolve. Né? Que fica muito relegado à subjetividade do juiz. Mas isso que o senhor falou, o processo todo, ele caminha, na verdade, com uma presunção de culpa. Ao passo que o direito anglo-americano, ele busca, ao longo de todo o processo, assegurar essa presunção da inocência quando atribui uma carga de prova muito maior à acusação, um ônus muito maior à acusação. Isso. Então, doutor Tarcísio. Eu gostaria, se me permite, de retomar o tema inicial aqui colocado, que é o do método, da metodologia. A metodologia me parece que é o grande desafio para a evolução da pesquisa científica
no Brasil na área jurídica. Outras áreas do campo de conhecimento parece que encontraram, no decorrer da sua evolução, algum nicho metodológico. E parece-me, sinceramente, que o método de análise comparada é uma boa linha para a evolução científica no campo do direito. Então, parabenizo de início essa opção. Ao mesmo tempo que se bebe na fonte de outra área, isso se corre alguns riscos, né? Afinal de contas, como eu mesmo inicialmente mencionei, a antropologia ela tem uma linha muito marcada, relacionada ao pluralismo jurídico, por exemplo, né? Uma contextualização um pouco diferente da contextualização de análise de princípios. E o princípio escolhido é um princípio muito arraigado na perspectiva democrática, né? E a perspectiva democrática ela tem as suas variações. Não há, evidentemente, um só caminho a alcançar a boa justiça, né? O próprio professor Castelo Branco apontou alguns caminhos de se alcançar a justiça, que não necessariamente é o da common law. A minha reflexão, quer dizer, a minha indagação que eu faço a sua perspectiva é o envolvimento da vítima nesse processo, né? Já que estamos a debater a democratização do processo, qual é como o senhor avalia a vítima no processo típico de common law e a vítima no processo típico de civil law? Realmente, é um desafio muito grande traçar aí uma metodologia que comporte essa interdisciplinariedade, porque o esforço ele se torna maior. Nós temos que dar conta de uma bibliografia em antropologia e temos que dar conta da bibliografia jurídica. Isso realmente demanda um esforço e um sofrimento muito grande. Essa perspectiva da antropologia, da metodologia antropológica, ela permite não somente conhecer o outro sistema, mas muito mais conhecer o nosso próprio sistema, que muitas vezes está naturalizado tanto na gente que nós não conseguimos estranhá-lo. E quando nós vemos o fazer diferente, é que nós olhamos para o nosso fazer. E aí ela contribui muito nesse sentido, né? Realmente nós temos diversas variações aí de democracia. O que chega a ser um problema para nós é quando a gente importa os institutos de democracias diferentes e muitas vezes colocamos como iguais, como equivalentes, como derivados da mesma tradição. E muitas vezes, aquilo que eu disse, você não traz o sentido do instituto. Agora, quanto à vítima nos dois modelos, eu penso que o modelo de common law é o que talvez acolha melhor a vítima, porque nós temos diversos exemplos em que crimes, né, que poderiam deflagrar em ações penais foram evitados por composição com a vítima, né? Nós temos um exemplo aí do caso Michael Jackson, a primeira vez, se eu não me engano, que ele foi acusado à época de molestar uma criança, não houve processo criminal porque houve um acordo indenizatório. Quer dizer, a disponibilidade do processo na possibilidade de atender a vítima é uma coisa pouco admitida no nosso direito, tendo em vista, né, que o interesse público, que nós dizemos, que o interesse público que envolve o processo penal, ele é indisponível para qualquer das partes, né, inclusive para a satisfação aí da vítima. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Dr. Tarcísio, também ao Dr. Pedro Paulo Castelo Branco, claro, ao Marco Aurélio, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. E lembro que você também pode mandar o seu trabalho para ser apresentado aqui neste programa. O endereço é academia@stf.jus.br. E também é possível rever este programa no site da TV Justiça. Lá está disponível, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.